Agora nós vamos falar um pouco sobre o terceiro ponto, que é a expiação limitada. A expiação limitada é a obra de Jesus na cruz. Ela chama-se expiação. Ela é o pagamento de nossa dívida para com Deus, a dívida de nosso pecado. Por exemplo, Romanos 3, 23 ao 26. Nesse trecho, a Bíblia ensina que a morte de Jesus foi o único meio possível de aplacar a ira santa de Deus contra nós e aplicar os benefícios da salvação. O texto diz o seguinte, versículo 23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça, na sua paciência. Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração de sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. A morte de Jesus na cruz tem aplicação eficaz para aqueles que têm fé nele, e somente a esses, assim diz o versículo 26. No caso de considerarmos os versículos 23, 24 e 25, para aplicação geral, isto é, para toda a humanidade, teríamos que encarar a expiação de uma forma diferente do que a Bíblia ensina. Pois nesse caso, a morte de Cristo não teria efeito expiatório completo. Apenas daria abertura para que pessoas pudessem ser salvas, se e somente se tivessem fé nele, pela sua própria vontade, ou seja, seu livre-arbítrio. Com esta interpretação, Cristo não removeu a ira de Deus sobre os pecadores, mas apenas deu condição para que a fé e o arrependimento se tornem operacionais para a salvação da pessoa. Isso tem outras consequências sem base bíblica, sem base nenhuma na Bíblia. Indica que a fé e o arrependimento nascem do indivíduo pecador, que está morto espiritualmente e ignora, portanto, que a fé e o arrependimento são dons de Deus, como já dissemos em Efésios 2, capítulo 2, versículos 8 e 9, e também em Atos, capítulo 13, versículo 48. Nós somos eleitos pela soberana ação de Deus, pela graça divina, e é o amor soberano de Deus que nos leva a ter fé. Essa é a causa de nossa fé. As pessoas que são recipientes desta graça são as escolhidas antes da fundação do mundo. Por isso mesmo, todo orgulho e soberba não fazem parte dessa escolha. Pelo contrário, são barreiras. Pois a Bíblia ensina que toda honra e glória é exclusivamente para Deus, não dos homens. O crente se gloria unicamente em Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 31. O chamado eficaz é obra exclusiva do Espírito Santo. É por meio da pregação da palavra que acontece o chamado geral do Evangelho a todas as pessoas, sem exceção. No entanto, o chamado só se torna eficaz aos eleitos de Deus. Desta forma, de maneira alguma, a pregação do Evangelho pode ser considerada opcional. Ela é indispensável à atividade humana e é o único meio pelo qual Deus determinou que seu chamado chegue às pessoas e estabeleça sua fé e arrependimento para a salvação. No Evangelho de João, capítulo 10 e 17, Jesus deixa bem claro que ele veio pelos seus. Sua oração é limitada às suas ovelhas, que de antemão o Pai lhe deu. Por isso, quando alguém é convertido, uma mudança genuína na pessoa é observada, pois o lado divino é a causa suprema da conversão.
No entanto, uma mudança humana é esperada. A obra expiatória de Cristo não pode ser encarada como a venda de um artigo, no qual eu faço uma proposta e o cliente aceita se achar vantajoso ou necessária na vida dele. Deus não trabalha como alguém que precisa de outrem. Ele é soberano, Senhor do universo. Portanto, o ensino bíblico sobre a expiação limitada ensina que a morte de Jesus foi o resgate total daqueles que, de maneira específica, foram amados e justificados pela obra da cruz. Foram antecipadamente eleitos pelo amor de Deus, eficazmente chamados pela pregação do Evangelho e eternamente salvos pela soberana ação de Deus.